Eu baixei o Atlas da OpenAI e o Comet da Perplexity para que você não tenha que fazer isso, literalmente. Então, pega o seu café e vem comigo. Esse aqui é o Tech a Tech. Recentemente foi lançado no dia 2 de outubro, né, desse ano, foi lançado o Comet pela Perplexity, né, prometendo ser um novo tipo de navegadores inteligentes com a inteligência artificial integrada. E agora que a gente teve o lançamento do Atlas, né, que eu no vídeo anterior instalei e testei aqui com vocês, mostrei um pouco do que seria isso. Então agora eu vou estar instalando aqui, tendo as primeiras impressões do Comet, tá? Colocando os dois lado a lado para poder fazer essa comparação. E aí a gente vai conseguir entender qual que é a diferença na usabilidade dos dois. A minha ideia então aqui é trazer um vídeo bem simples, tá? Então, no caso, lembrando que são duas ferramentas que você tem que ter uma conta, né, paga para poder ter acesso. Se vocês quiserem um vídeo, né, de como ter o Perplexity Pro de graça com um e-mail de estudante, tá? Eu ensino aqui para vocês algumas gambiarras, né, algumas dicas, né, de como fazer isso de forma, não fazer de uma forma pirata, né, fazer de uma forma íntegra. Então, existem diversas formas, né, de você conseguir o Perplexity Pro. Se você ainda não tem, então eu sugiro que você veja, assista esse vídeo para que você possa entender qual ferramenta realmente vale a pena investir. Se vale a pena você investir numa ferramenta como o Atlas do ChatGPT, ou se é melhor para você investir numa ferramenta como o Comet da Perplexity. Então eu recebi esse convite aqui, né, por ter o Pro. Bom, então a gente está fazendo a instalação aqui do Comet da Perplexity, agora no nosso navegador, para que a gente possa mostrar como que é a execução dele. Bom, então aqui nós já temos as primeiras impressões, né, do Comet. Bom, então essa é a apresentação do Comet. Bom, então essa aqui é a primeira impressão que a gente tem do Comet, né? Assim que a gente acaba acessando ele, a gente consegue ver que é uma apresentação bem interessante, né? Vamos parar um pouquinho a música para a gente poder conseguir trocar uma ideia. Então, vamos começar aqui. Então, ele está pedindo para a gente desbloquear o nosso assistente pessoal. Então, vamos ver. É, Tá, ok. Vamos lá, então. A gente personaliza aqui. Não. Tem que ver se ele vai merecer isso. Não precisa. Não. Não. Nada disso. Recomendo que não selecione nada disso, tá? E agora o Atlas. Então, bom, eu pedi aqui uma tarefa simples e vou executar os dois no modo agente, né, para a gente poder ver qual que traz os resultados mais rápidos. Então, vamos executar ali os dois para a gente poder ver como que eles pensam e executam no modo agente. A gente pode ver que o Perplexity é sempre um pouquinho mais rápido, né? Bom, então aqui a gente conseguiu executar os dois no modo agente, tá? Então a gente vai estar conseguindo ver as buscas acontecendo, né, simultaneamente dentro dos dois navegadores, para a gente poder entender como é bem mais rápido, né? Ele trouxe baseado no próprio Skyscanner, né, que é um bom site, é um site interessante. E aqui a gente vai ver que o Atlas já trouxe umas informações diferentes, né? Então, o Atlas trouxe opções de passagens aéreas internacionais para 2026, concentrando em destinos que combinam custo de vida baixo com tarifas aéreas. São Paulo, na semana de Leste. Bolívia, Peru, Colômbia, Egito e Turquia, devido ao bom custo-benefício. A Bolívia tem hospedagem barata e refeições acessíveis. O Peru oferece hospedagens econômicas com custo culinária típica barata. Então, bem legal. Ele trouxe aqui um La Paz, mais ou menos a faixa de preço, de acordo com o Google Flight, enquanto que Lima em Cusco, bem interessante. Então a gente vê que a gente tem informações diferentes, né? Mas a velocidade que o agente pesquisa as coisas, né? Então, por exemplo, se eu pedir aqui para ele procure
E aí se a gente copia isso aqui, também pede para o nosso queridíssimo chat. E aí, ó, a diferença. O mesmo prompt a gente vê que o Atlas já tem uma certa diferença, né? A gente consegue achar aqui as sources, ó. Aqui a gente já tem acesso aos vídeos, né? E aqui a gente tem o ChatGPT já trazendo os vídeos dentro do próprio chat, né? É apenas uma questão de UI, né? Aqui é uma questão de apenas de interface, né? Como é apresentado para você. A gente também consegue ter alguns resumos, alguns key points, né? Dessas informações, muito bem interessante. Aqui a gente tem o nosso link direto para os vídeos, né? E a gente consegue abrir o vídeo. Querendo ou não, gente, o Google já... Então, bom, a gente tem acesso aqui aos vídeos. Então, achei bem interessante, tá? Achei bem interessante essa parte de agente. Bom, então nós já vimos que dá tanto para utilizar o agente para poder fazer uma simples pesquisa, né, de passagens aéreas internacionais ou nacionais, né, da sua preferência, como também podemos utilizar o próprio navegador para poder buscar vídeos no YouTube de uma maneira mais dinâmica. Mas o que dá mais para poder fazer com eles? Bom, então, a ideia aqui agora é testar uma situação similar entre os dois navegadores, onde eles vão buscar dentro do CoinMarketCap e vão trazer para a gente uma análise completa, e a gente vai testar aqui em questão de velocidade como que os dois agentes operam. O Perplexity é bem mais rápido, né, ali buscando, o jeito como ele navega. O ChatGPT pensa um pouco mais antes de executar as tarefas, o que também não é nenhum problema, né? Então aqui a gente consegue colocar lado a lado para poder testar as duas ferramentas e ver como que elas funcionam, né? Tem algumas vantagens ali que otimizam o tempo, né? Você consegue ir executando outras tarefas enquanto ela está fazendo essa análise para você e depois você vai buscando ali dentro as fontes, né? Então, além disso, eu também já construí automações que me informam todo dia sobre o mercado e depois eu ainda vou construir esses vídeos mostrando para vocês como fazer automações para vocês estarem sempre bem informados sobre a área de vocês, os setores que vocês trabalham, se vocês trabalham com financeiro, tá sempre antenado sobre as novidades dentro do setor financeiro e você consegue fazer isso hoje em dia com pouquíssimas configurações dentro de um N8N. Bom, então aqui você está vendo que as IAs já trabalharam por algum tempinho e agora elas estão executando essa parte de construção do documento que eu pedi. Então elas vão criar um documento para mim que vai informar sobre essa pesquisa que elas fizeram. Hoje em dia é a maneira que eu mais gosto, tá, de estar analisando e comparando dois tipos de construção de conhecimento, porque quando você lê ali o documento que ela escreveu, vê a forma como ela escreveu, dentro do mesmo prompt, você consegue ter um bom comparativo para poder ver se realmente ela está fazendo uma boa pesquisa, né? Trazendo boas fontes para dentro daquela resposta que ela vai te trazer. Então, aqui o ChatGPT já está construindo esse documento aqui para a gente. Que bom, o ChatGPT já finalizou, tá, a construção do texto e o Perplexity está aqui finalizando, parece estar adicionando mais alguns detalhes e fazendo uma conclusão. Vamos comparar aqui os dois resultados para a gente poder ver qual realmente ficou mais interessante. Então, o ChatGPT finalizou a pesquisa para a gente e alguns minutos depois o Comet também finalizou a pesquisa aqui. Então agora a gente vai poder conseguir fazer essa estrutura, né, entender como é que ficou a construção dessas duas pesquisas, poder ver isso na prática, né, como que é utilizar esses dois navegadores para fazer esse tipo de procura. Então, análise dos principais fatores globais coordenando a queda do mercado de cripto. Eu fiquei bem mais interessado, né, visualmente, pelo formato como foi escrito pelo Comet da Perplexity. Vê que está bem mais formatado, né, bem mais organizado o texto, então, e pontos para o formato como a Perplexity fez, tá? Dei uma lida nos dois resumos aqui, construídos tanto pelo Atlas da OpenAI e o Comet da Perplexity, e confesso para vocês que o que mais me interessou realmente foi o Comet da Perplexity, embora tivessem alguns tipos de informações que o ChatGPT trouxe aqui de uma forma diferente do que foi, no caso, foi apresentado aqui pelo Comet, mas a forma como o Comet escreveu e trouxe a construção de conhecimento foi muito mais interessante. E olha que eu estou utilizando o Atlas há semanas já, né? Exatamente para poder fazer esse comparativo, porque tinham me prometido uma forma diferente realmente de navegação e eu queria testar e trazer isso aqui para vocês. Então,
Realmente, para algumas ações, o Comet vem sendo uma ferramenta muito interessante. Eu vou estar utilizando mais ela aqui, trazendo um pouco mais, né, de usabilidade e ferramentas. Eu ainda estou testando as duas para poder ver, mas principalmente deixar um aviso aqui para você que está navegando. Por que que eu falei, né, que eu estaria instalando os dois para que você não precise? São ferramentas que, para quem não tem conhecimento de como funciona a internet, se você usa geralmente o Chrome, um exemplo de usuário seria o usuário que usa o Chrome tem todas as senhas ali salvas no navegador dele, ele utiliza várias extensões, né, que às vezes ele nem conhece, e para esse usuário é um pouco perigoso ficar navegando com esses agentes de IA, tá? Porque dependendo do modo agente que você está executando, existem alguns sites que contêm scripts maliciosos para poder executar tarefas, né, usando o seu assistente para executar tarefas e acabar podendo expor alguns tipos de informações ali suas, tá? Então, bom, a ideia é que vocês realmente tenham noção, tá? Que precisa navegar com mais segurança, tá? Precisa navegar em sites que você conheçam, precisa mandar executar tarefas em sites que vocês conheçam, ou executar tarefas que vocês tenham noção para onde ele vai navegar, sempre ali monitorando para poder ver o que está acontecendo, tá? E eu acho que hoje as novas ferramentas elas podem possibilitar muitas coisas. A gente hoje em dia tem o Atlas, o Comet, o Notebook LM e diversas outras ferramentas que, utilizando a IA, a gente consegue construir muito mais conhecimento ou debater sobre diversos outros tipos de assunto. Bom, eu sou Marlon, esse foi um Tech a Tech e espero que vocês tenham curtido. Em breve a gente vai estar fazendo aqui o vídeo sobre a N8N e mostrando como utilizar essa ferramenta incrível de automação que a gente tem hoje disponível no mercado. A minha ideia com vocês é sempre estar mostrando, né, essas ferramentas novas, estar testando elas aqui com vocês de uma maneira bem simples, rápida e prática, fazendo vídeos mais aprofundados também, né, para quem gosta de um assunto mais técnico, gosta de ver outros tipos de usabilidade ali. E se você gostou, fica comigo, segue aí, deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo, é muito importante para mim, me ajuda bastante, tá? E se inscreve aí no canal que a gente vai ter bastante vídeo com bastante conhecimento todas as semanas, com vídeo novo sobre alguma tecnologia, né, exemplificando ali e diversos outros formatos também. Foi um prazer trocar ideia com você e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.